espalhadas pelo Brasil e no mundo. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre cada uma de vocês nessa manhã. E que o Espírito Santo de Deus já esteja tocando, fofando o seu coraçãozinho aí, para que você receba aquilo que vem do Senhor, em nome de Jesus. A Gilmara me apresentou, mas foi meio rápido. Eu chamo Mirene, eu tenho 3 filhos, todos casados, e já tenho 6 netos, 2 netos de cada filho. É uma bênção. Eu posso dizer como Josué, eu e minha casa servimos ao Senhor. Inclusive, um dos filhos é pastor da nossa igreja, que muitas aqui frequentam, que é a 8ª Igreja Presbiteriana de Nova Lima, que é uma bênção. E vocês estão convidados a vir nos visitar, porque Deus tem feito uma obra tão linda no meio da nossa igreja, que a gente fica como quem sonha, não é, Poliana? É verdade, Mirene. Então, minhas queridas, eu vou falar hoje sobre honra aos pais. Mas a gente sempre fica meditando e orando. E algo que Deus tem colocado muito no meu coração é sobre a pressa, a correria e a luta que as mulheres vêm passando nessa geração. A maioria das mulheres, se a gente conversar, fala assim, não aguento, eu não posso pôr mais uma folhinha sobre a minha vida que eu desmorono, porque eu não tenho tempo. É coisas demais que está acontecendo comigo, eu estou cansada demais e tal. E aí, eu meditando sobre isso, eu lembrei, né, e li na palavra, eu gosto muito do livro de Eclesiastes, volta e meia eu estou lendo lá, porque faz a gente voltar à razão. E fala lá em Eclesiastes 1,14, que diz assim, deixa eu pôr meu óculos. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Essa palavra, correr atrás do vento, é algo que o Senhor está nos chamando hoje para a gente ficar atentas, mulheres, porque senão a gente é tão pressionada e entramos com tantas coisas que às vezes são legítimas, são boas, mas não são importantes ou necessárias. Porque as inúteis a gente já sabe e deve tirar da nossa vida. Mas e aquelas que nem são tão inúteis, mas que não são importantes? São urgentes, nem tudo que é urgente é importante. E nós, o Senhor vem aqui, né, nessa experiência do lar, tirar esse tempinho para a gente refletir sobre o que é realmente importante na nossa vida. E em Provérbios 1,7 diz assim, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Loucos, aqueles que desprezam a sabedoria e o ensino. E nós estamos aqui nesta manhã para entender um pouquinho mais, porque já aprendemos tanto até aqui, sobre o que é o ensino, a sabedoria que vem do Senhor. E hoje eu vou compartilhar com vocês sobre honra aos pais. Nós sabemos que o Senhor colocou lá entre os 10 mandamentos, o 5º mandamento é honra teu pai e tua mãe. Não só é um princípio, ele é um mandamento, ele é tão sério que ele está entre os 10 mandamentos. E Paulo vem lá em Efésios 6, de 2 a 3, vocês podem anotar e ler com calma, ou vão lendo aí comigo. Diz assim, Paulo falando para a igreja, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Então, como eu falei, esse princípio de honra aos pais, ele é tão sério, ele é tão importante, que o Senhor colocou ele entre os 10 mandamentos, sendo o 5º mandamento. Mas o que é honrar? Então, a gente vai no dicionário e olha lá que a definição de honrar é tratar como valioso, estimar, respeitar, ter em alta consideração e favor. Então, para ficar mais pessoal, tratar nossos pais como valiosos seria honrá-los, estimar os nossos pais, respeitar, ter em alta consideração e favor. Nós temos visto que princípios são imutáveis, são atemporais.
eles são inquestionáveis, não dá para a gente racionalizar e querer adaptar um princípio de Deus à nossa época, à nossa vida. Ele é a revelação de quem Deus é e da própria vontade do Senhor. Então, quando nos deparamos com um princípio bíblico, meus irmãos, nós não temos que pensar assim, isso foi naquela época. Não, é o que Deus está falando que nós devemos ser e devemos seguir. E aqui fala que ele é o primeiro mandamento com promessa. E qual promessas que são? São duas aqui, recompensas. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O que é te vá bem? Te vá bem, para mim, pode ser diferente para Joselda, para Poliana, é algo na minha vida para que me vá bem. Então, isso é muito amplo. E para que seja de longa vida sobre a terra, que é a outra promessa, garantida no cumprimento desse princípio, é viver uma vida longa, abençoada sobre a terra. E aí a gente pensa assim, quem não é cristão, todas nós aqui, olha, muitas mulheres, mais de 700, tem um exemplo ou outro, fala assim, aquele filho era tão bom, olha como ele foi próspero, como ele foi abençoado. E também o contrário, nossa, aquele filho foi tão terrível, olha o que aconteceu. Muitas vão falar, morreu cedo, teve muitos problemas, porque isso é palavra. E a palavra ela não volta vazia, se o Senhor prometeu, é. Mas, vamos ler aqui em Mateus 15, de 1 a 9, que aí é o próprio Jesus falando sobre esse princípio, tá? Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram. Fariseus e escribas eram os maiorais da época, eram os intelectuais, os eruditos, os espirituais. E foram interpelar Jesus dizendo, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Olha, eles foram chamar a atenção de Jesus. A cegueira é tanta, né, que foi chamar porque não estava cumprindo algo que para eles era muito importante, asepsia, né? Eles tinham isso com um valor muito alto. Aí Jesus, ele, porém, lhes respondeu, por que transgredir vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Jesus vai e olha para eles e nem responde sobre o lavar as mãos. Quer dizer, isso aí não importa. Mas por que vocês transgridem a ordenança de Deus? E o que ele vem falando? Sobre esse quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser seu pai e sua mãe seja punido de morte, que está referindo até lá em Levítico. E aí Jesus continua. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Olha bem o que Jesus falou. Vocês não estão querendo ajudar os seus pais, às vezes eles podia ser dinheiro, né, ou alguma mercadoria na época, o que fosse de oferta, que pudesse ajudar os pais, eles falavam que era oferta. Ou como é que eles eram espirituais? Para não dar ponduragem mesmo, eles não queriam abençoar os pais ali, e o Senhor estava falando ali para ele, vocês estão fazendo isso, vocês não estão honrando seus pais. E continua. Hipócritas, Jesus chamou, não, esse jamais honrará o seu pai ou sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Olha, a gente arrumar desculpas, né? Podemos arrumar desculpas para não cumprir aquilo que Deus quer que a gente faça. E eles arrumaram umas desculpazinhas espirituais. E aí hoje, quais desculpas que a gente pode estar querendo dar para Deus por não estar cumprindo este mandamento? Pode ser, como eu falei, falta de tempo, correria. Eu estou com tanta coisa. Olha, mas Deus vê lá no nosso coração.
o que é verdade, porque as palavras e as nossas atitudes externas enganam somente aos outros, mas Jesus não. Ele vê o nosso coração. E aí ele chamou esse povo de hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, Jesus vem aqui reafirmando esse mandamento importantíssimo do Senhor e que hoje está aqui reafirmando diante de nós a importância desse princípio de honrar pai e mãe. E aí, você pode me dizer assim, tá certo, Deus está falando isso, mas você não conhece meus pais. Porque, em nome de Jesus, eu gostaria que todos aqui tivessem tido pais maravilhosos, mas essa não é a verdade. Tem pessoas que sofreram demais com seus pais, e hoje, vou falar ela, mas eu sei que tem homem também na conferência, vocês podem dizer assim, eu tenho esses traumas, eu estou assim, assado por causa deles. Então, assim, eu não quero o mal deles, não, mas eu quero que eles fiquem longe de mim, para eu ter sossego, para eu ter não lembrar de todas as coisas. Mas hoje você é uma pessoa cristã. Hoje você conhece a palavra do Senhor e a palavra do Senhor fala claramente. Por quê? Honrar os pais não é condicional. Ele não colocou, se os seus pais forem bons, honrados, você vai honrá-los. Se seu pai foi um alcoólatra, se ele te espancou, se ele xingou, se ele quebrou sua autoestima, se fez o que foi, outros abusos mais, o Senhor está mandando que a gente deve honrá-lo. Mas e aí? Eu não dou conta disso, não. O que eu vou fazer? Eu gostaria que vocês lessem lá em João 15:5, quando Jesus estava se preparando para ir ser crucificado, ele reuniu os discípulos ali, passou a ensinar várias coisas. Mas ele falou esse versículo que é chave para a nossa vida. Ele disse assim, João 15:5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você não pode. Mas agora você está ligada à videira que é Jesus. E nós somos ramos. E a seiva, o poder de Deus flui sobre a nossa vida. Então, não é contando com você, é contando com o Espírito Santo. Com Jesus você pode perdoar. Você pode ter um relacionamento com esses pais e pode honrá-los. E aí, eu te falo. Outra coisa também é que o Senhor fala assim para nós. Manda honrar e você fala, eu não posso. Mas o Senhor diz, todas as coisas me são possíveis em nome de Jesus. Todas as coisas. Então, o que você tem que fazer primeiro? Primeiro, você tem que perdoar esses pais. Você sabia que o perdão é outro princípio importantíssimo? E que, assim como nós somos perdoados pelo Senhor, já fomos e somos sempre pelas ações e também pelos pensamentos, assim o Senhor quer que nós perdoemos aos nossos pais, aos outros, mas aqui no tema, perdoar aos nossos pais. Pela fé, meu irmão, não é com emoção, não, é para honrar o Senhor, é para glorificar o nome dele, e você vai diante dele e você vai perdoar esses pais, para quê? Você sabia que quando você não perdoa, você não pune o outro, você pune a você mesma, e ali fica lixo na sua alma de ressentimento, e onde tem lixo, o que frequenta o lixo? Rato, mosca, barata, não é? Simbolizando aqui coisas do inimigo. Isso suga a sua vida, suga a sua energia, suga as suas forças. Perdão, gente, o Senhor exige tanto que a gente perdoe, porque é para o nosso bem, para a nossa cura. Então, perdoe esses pais. E quer saber? Eles fizeram isso porque eles não tinham nada para dar. Porque ninguém dá o que não tem. Se eu não tenho amor, como é que eu vou dar amor? O coração está cheio de problemas, de erros, ele vai dar aquilo.
Então, não estou falando que você tem que sentir coraçõezinhos e amorzinhos, não. É ação, é você perdoar para você ser livre e para você cumprir aquilo que Deus está querendo que você faça. E outra coisa, você sabia que os seus filhos estão ouvindo você, vendo você e sentindo as emoções que você tem em relação aos seus pais? Você pensa que não, eles estão percebendo tudo. E eles estão aprendendo a honrar, a observar você. Isso é muito sério, isso é muito importante. Então, perdoar para poder honrar. E tem uma coisa importantíssima que eu queria ler para vocês aqui, lá em 1 Samuel 2:30, na parte final, o profeta cheio do Espírito Santo falou aquilo que Deus estava falando para ele, dizendo assim: os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Os que me honram, honrarei. Quando nós honramos os pais, assim, fazendo aquilo que é da vontade do Senhor, sabe quem em primeiro lugar nós estamos honrando? Ao Senhor. Entende? É para Deus que nós honramos. É para Deus que nós honramos os pais. E nós fazemos para o Senhor e é Ele que nos honra. Às vezes a gente fica muito nessa dimensão física aqui, visual. Gente, tudo está envolvido no mundo espiritual. E nós queremos ser honrados pelo Senhor. Então, filhos, né? Honrem os pais. Procurem fazer algo para honrar esses pais, porque é bênção, recompensa. E outra coisa, se há recompensa, você acha que há consequência ou não cumprimento? É claro. É claro que há consequência de não cumprimento. Vamos pegar só esses 2 pontos, para que não te vá bem e não seja de longa vida sobre a terra. Só isso aí já enche muito, fora as outras coisas. Nós queremos ser honrados pelo Senhor, não é? E aí, você pode me perguntar assim, mas e de forma prática, como que eu posso honrar? Né? Me fala assim, de forma prática, como que eu posso honrar os meus pais? Primeiramente, gente, não falando mal deles. Muitos filhos falam mal demais, riem dos pais, gozam. Nós não vimos na definição que é tratar com respeito, tem alta consideração. Como é que você vai falar assim dos seus pais? Isso é desonrar, viu? E o Senhor não disse lá, quem maldisser seus pais será punido de morte? É sério. Outra coisa, entender que você tem responsabilidade com esses pais até o fim da vida deles. Física, emocional e financeiramente, se for necessário. Porque hoje em dia muitos pais já têm suas pensões, né? Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso tudo sozinha. Você pode ter irmãos, pode ter parentes que vão te ajudar, mas se não tiver ninguém, é você. Você tem que ter isso no seu coração. Eu vou honrar os meus pais até o fim, porque meu Deus quer isto. Isto é princípio, isso é mandamento do Senhor. E aí, outra coisa. Se os seus pais forem jovens ainda, eles ainda te ajudam a olhar os filhos, fazer coisas, que bom, né? Que você pode fazer isso. Mas eu quero te falar o seguinte, tente surpreender esses pais, porque às vezes a gente, filho, sabe, só fica assim querendo receber, acostumamos a ganhar dos pais. Surpreenda, faça algo, sonhos deles, seja criativo, seja generoso com esses pais, intencionalmente. Essa palavra tem sido bem forte nessa conferência, seja intencional. Intencionalmente, faça o bem, alguma coisa para surpreendê-los. E eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. E a sogra? Ela entra nisso? Porque ninguém fala do sogro, né? Fala da sogra. Mas e os sogros? Eles entram nisso? Entram. Sabe como? Porque às vezes a gente pensa só no pai e na mãe da gente. E sogra para lá. Só que eles são os pais do seu marido. E nós não somos um só com o nosso marido. Então,
Eles entram sim. Você deve, mulher, ser sábia e estimular o seu marido a cuidar dos pais, a honrá-los. Porque você não quer que eles sejam longa vida sobre a terra e que tudo vá bem para o seu marido? Agora, não, é só você? Não, gente, nós precisamos ampará-los também. E aí, gente, uma outra coisa muito importante. E os filhos? Quando é que eles devem aprender a honrar os pais? Nós estamos nessa conferência, está tendo esse resgate aqui dessa palavra, que é maravilhoso, que seja hoje o tempo de acordar, mas quanto mais cedo aprenderem os filhos a honrarem os pais, melhor para eles. Por quê? Toda mãe aqui, ela quer o melhor para os seus filhos nos estudos, na alimentação, nos esportes, nas roupas lindas. A gente empenha em tantas coisas para os nossos filhos, não é? E às vezes a gente deixa isso aqui. E como que a gente pode ensinar um filho a começar a honrar a gente? É no Efésios 6:1, que diz assim: filhos, obedecei a vossos pais, porque isto é justo. Nós lemos Efésios 2:3, agora eu estou voltando no 1. Filhos têm de ser obedientes aos pais. E aí, onde que eles aprendem isso? Com a gente, com a mamãe. Na maioria das vezes, mas com o papai também. Filhos têm que aprender a ser obedientes. Irmãs queridas, eu quero perguntar uma coisa para vocês. A gente é muito inteligente, né? A gente estuda, faz tantas coisas. Mas se seu filho chuta sua canela, se ele bate no seu rosto, se ele te xinga de qualquer coisa, pensa, só quando ele crescer ele vai te honrar? Não. A Bíblia não fala que nós devemos ensinar os nossos filhos desde pequenos, para mais tarde não se desviar deles? Comece a ensinar a honra para eles desde pequeno. Não é assim, filho, você tem que me honrar. Não é assim. Na obediência, o filho aprende a honra. Entendeu? Isso é muito sério. A gente corre para todas as aulinhas e todas as coisas que a gente quer para o filho e deixa eles entregues a si mesmos. Não pode, minhas irmãs. Então, hoje o Senhor está chamando a gente, nós adultos, a observarmos e olharmos para os nossos pais para cumprir isso, de que é mandamento dele, é um princípio muito profundo de honrá-los. Mas nós não podemos esquecer dos nossos filhinhos, porque a gente quer o melhor para eles, não é? E aí, no querer o melhor, você pensa que é só coisas desse mundo, que é tão efêmera, que vai passar. Nós queremos que as coisas vão bem na vida dos nossos filhos. A gente quer que eles vivam, né, longa vida sobre a terra, que sejam prósperos. Ensine esse princípio para eles desde pequenininho, na obediência. Entendeu, minhas irmãs? Então, o que a gente pode pensar da palavra? Ela é tão maravilhosa que uma coisa não está desassociada à outra. A gente converte e é só na igreja que a gente é cristão? Não. É Cristo vivendo em mim e eu sendo esse templo do Espírito Santo em todas as áreas da minha vida. Vai inundando o meu lar, como guardiã do meu lar, como mulher sábia que edifica. E aí eu vou cumprindo os princípios dele e as coisas vão fluindo porque o Espírito Santo vai controlando todas as áreas da nossa vida. Então, queridas, se há falta de perdão, conserta. Que hoje seja o tempo de conserto na sua vida. Tira isso. Seja livre em nome de Jesus. E busque de Deus, o que eu faço, Senhor? Como eu vou honrar? Ele vai, porque o Espírito Santo nos conduz em todas as obras. E como o Senhor próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, não podemos mesmo. E com os filhos, se está tudo errado, se já está uma bagunça, uma falta de respeito, você vai buscar do Senhor, Ele vai te dar a direção, instrução na palavra e também sabedoria, porque lá em Tiago diz assim, que quem quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Gente, mulheres, nós precisamos de mais de sabedoria.
mas é muito. Eu acho que às vezes a gente não tem a dimensão do quanto precisamos. Porque nós temos que clamar ao Senhor a cada dia para criar os nossos filhos, para imprimir neles aquilo que vem do Senhor. Então, minhas queridas, em nome de Jesus, eu gostaria que essa correr atrás do vento que pode estar acontecendo na sua vida, já aconteceu na minha muitas e muitas vezes. Hoje eu tenho vigiado um pouco mais. A gente fica tão afoita, tão cansada, tão sobrecarregada, sendo que às vezes o Senhor vai falar igual falou para Marta, né? Marta, Marta, corres e fica atarefada com tantas coisas quando uma coisa só te convinha. E a Maria fez a melhor escolha e essa escolha eu não vou tirar dela. A gente precisa aprender a fazer essas escolhas a cada dia. E parece que é o certo hoje. É chique falar que eu estou correndo muito, que eu estou apertada demais. E aí, no final, a gente não vê assim, poxa, corri atrás do vento, que o que era importante mesmo ficou. Mas não, que em nome de Jesus seja resgatado na sua vida. Em nome de Jesus, seja imprimido na sua vida o desejo de buscar aquilo que vem do Senhor. Seja aqui honrando os pais, se eu não honro. Hoje é tempo de conserto. Outra coisa, o honrar os pais não é só quando eles forem velhinhos que precisarem, não, né, gente? É honrar sempre. Então, ensina seu filhinho, ande nesse caminho e seja exemplo na vida dos seus filhos. E muitas coisas vão ser transformadas. Fácil não é não, mas o que é fácil, né? A gente tem visto assim, viver é fácil, gente? Não. Mas quando é o Senhor nos dirigindo, existe uma alegria, uma paz que excede a todo entendimento. A palavra de Deus é luz para o caminho. A palavra de Deus nos ensina. E a gente tem muitas vozes pelo mundo. Vamos atentar àquilo que o Senhor está dizendo? Esses princípios que têm sido tão falados aqui, que fazem diferença, que mudam. Né? Nós vimos o que aconteceu na vida da Dev lá, tantos anos atrás, que ela pôde seguir aquilo que Deus estava instruindo ela, e olha onde está chegando as instruções, aquilo que o Senhor falou para ela. A gente não sabe a dimensão daquilo que vai acontecer na nossa família, a bênção que vai ser. E em nome de Jesus, eu quero que essa bênção seja para os meus netos e que vá às futuras gerações para servir ao Senhor. Em nome de Jesus. Vamos orar? E aí cada uma pense, se coloca diante do Senhor, porque o Espírito Santo é o mesmo que está aqui, está aí. Deus é um Deus de perto, um Deus de longe. Não há lugar que Ele não possa estar alcançando. E você coloque a sua vida diante dele, com sinceridade, aquilo que está errado mesmo. Ele sabe, gente. Não precisamos pôr palavrinhas bonitas, não. Ele conhece. Ele sabe se você estava fazendo. Mas que você quer mudar e que ele vai te ajudar e que você quer cura. Em nome de Jesus. Senhor Deus, Tu és fiel, Pai. O Senhor sonda o nosso coração. O Senhor prescuta o nosso entendimento. O Senhor vai lá fundo onde a gente nem consegue às vezes alcançar. Mas eu quero te clamar, Senhor, que o Senhor toque em cada vida. Meu Deus, e aquilo que está engano, está assim, tampando para que a vida dela não flua na tua presença, que seja revelado e que seja curado em nome de Jesus. Que haja perdão nesta manhã em muitos corações, para que haja liberdade e que o inimigo seja envergonhado em todo esse intento de trazer doença, enfermidade na alma das irmãs e dos irmãos. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, toca, Senhor, convença, ó Deus, porque quando o Senhor faz, o Senhor muda, tudo se transforma. E eu te clamo isso por essa vida. Continue abençoando esta experiência do lar, para estar tocando e abençoando, e que nós, mulheres, sejamos impactadas e transformadas para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.